Boa noite para você, Henrique. Bom descanso. Um abraço. Sejam bem-vindos ao DF Record. A gente já começa o programa com a reportagem ao vivo. Nas telinhas aqui, a Ariane Bittencourt e a Larissa. E a gente vai falar da Secretaria de Saúde, que investiga mais 4 casos suspeitos de infecção pela varíola do macaco aqui no Distrito Federal. Larissa, boa noite para você. Boa noite, Porta Nova, para você e para quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, houve aí nessa informação passada pela Secretaria de Saúde durante esta quinta-feira, foi que realmente informado que há essa possibilidade, há essa investigação de 4 possíveis novos casos da doença aqui na capital, Até por segurança, ontem a Secretaria decidiu notificar, informar o Ministério da Saúde sobre essa possibilidade. Assim que essa informação foi aí repassada pela pasta, foi informado também que se trataria ali de 4 casos em pessoas do sexo masculino. 3 homens teriam entre 20 e 39 anos e também um adolescente teria ali passado, pelas emergências, passado por alguns procedimentos para realmente verificar se há ou não a possibilidade deles estarem aí com a varíola do macaco, A gente informou já na semana passada que o DF acabou registrando, confirmando um caso por aqui que também acabou aí atingindo, acometendo um homem com idade muito parecida à desses de agora, um homem de 30 até 39 anos, que, claro, precisou ser ali isolado imediatamente, monitorado para que não transmitisse essa doença viral para outras pessoas. Então, por conta disso, há esse monitoramento, essas pessoas seguem em observação e a gente ainda vai aí confirmar ou não esses casos nos próximos dias. A gente sabe que essa é uma doença que vem aí preocupando, boa parte da população. Tivemos aí um modo nacional, analisando como está a situação do Brasil, 106 casos confirmados, 1 aqui no DF, 3 casos em Minas Gerais, mas também diversos casos ali na região de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa é uma doença que ainda está controlada, mas a gente alerta, a população, informa que é realmente uma doença viral, que as pessoas podem acabar pegando ou transmitindo através do contato presencial, principalmente ali através das feridas. Tivemos um probleminha aqui no áudio na transmissão da Larissa, mas a gente segue com a reportagem ao vivo, o recado está dado. A Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários que vão trabalhar nas eleições desse ano. Informações ao vivo na tela aqui com a Ariane Bittencourt. Ari, boa noite. Boa noite, Porta Nova, para você e para todo mundo que nos assiste aqui no DF Record. Exatamente, começou essa convocação que está sendo feita pela Justiça Eleitoral. A expectativa é que cerca de 2 milhões de brasileiros, então, sejam convocados já nos próximos dias. Convocação essa que pode acontecer tanto de maneira física, com aquele bilhetinho, cartinha que chega pelos correios, quanto também pelo e-mail. O critério aí a ser adotado para essa convocação fica aí a critério justamente dos tribunais regionais eleitorais. Bom, vale lembrar que depois dessa convocação, os mesários vão passar por um treinamento virtual, onde eles vão aprender exatamente quais são os procedimentos que devem adotar durante as eleições, que a gente lembra, já estão aí batendo a porta. O primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, que é quando as pessoas poderão escolher presidente, governador, senador e também deputados estadual, distrital e federal. E no eventual segundo turno, lá no dia 30 de outubro, haverá a escolha definitiva de presidente e governador. Nos 2 turnos, haverá mesários trabalhando e, para isso, então, eles estão sendo convocados e posteriormente serão treinados. Então é importante que todos fiquem atentos a esse recado de convocação. A título de conhecimento, não podem ser mesários, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, aqueles eleitores com menos de 18 anos, também os parentes de candidatos, integrantes de partidos políticos, ocupantes de cargos de confiança no Executivo e também servidores da Justiça Eleitoral. Qualquer problema e alguém que for convocado, mas que não possa, então, participar do pleito enquanto mesário por conta de algum impedimento, pode ser resolvido diretamente com a Justiça Eleitoral. Eu volto com você. Obrigado, Ariane, pelas informações ao vivo. Gente, as obras de drenagem em Vicente Pires receberam a visita do governador Ibanez Rocha nessa manhã. O governador Ibanez Rocha esteve nas ruas 4A, 5, 10 e 13 para checar o andamento das obras de drenagem, asfalto e demais benfeitorias.
A previsão é entregar a infraestrutura de Vicente Pires até o fim do ano. Tem alguns trechos que precisavam fazer a parte de drenagem, que era muito importante, o que ocasionou no final do ano passado em algumas enchentes, alguns desconfortos para a população, mas elas hoje estão bem adiantadas, toda a parte de drenagem sendo concluída, entrando dentro dos condomínios, fazendo a parte de meios fios e calçadas para que a gente tenha uma cidade completa. Ainda segundo o governador, uma obra que prevê uma bacia de contenção e estrutura para receber a chuva deve beneficiar a região. Temos um grande processo de drenagem que vai ser feito agora, que vai ultrapassar a avenida estrutural, colocando dentro de uma bacia de contenção que existe do outro lado. Então é uma cidade que nós resolvemos tirar ela do papel realmente, tirar ela do sofrimento, da lama como e da poeira e colocar num cenário de melhores condições. Vamos para a tela para falar de trânsito, imagens ao vivo do DR. Câmeras na tela para a gente começa lá com a DF 027, caminho para o Lago Sul, com bastante movimento, como é esperado no horário, né? Algum congestionamento em alguns pontos, mas nada que reduza a velocidade. O pessoal consegue ter boa condição para chegar à região dos condomínios ou às quadras do Lago Sul. Mais câmera para a gente aqui, Épia, quilômetro 36, lá na saída lá do... quem vai a caminho de Santa Maria, né? E pega um trânsito ali com alguns pontos de baixa velocidade, até principalmente nas saídas ali de quem vem pela pista interna do Parkway. Portanto, atenção, cuidado, pista movimentada como acontece com frequência. Esse é o horário realmente para ter muito movimento por lá. Entrada do Lago Norte aqui, embaixo, logo depois ali da passagem pela Ponte do Bragueto, trânsito bom dentro do normal ali, com a duplicação facilitou, o pessoal chega com mais tranquilidade na região do Lago Norte. Outra câmera que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar. Aqui está a EPNB com Épia, mostrando agora o trecho da Épia, ali pertinho, para quem vai chegando ali no Núcleo Bandeirante. O trânsito vai bem por lá também, sem congestionamento. Nenhuma faixa, estava procurando para ver se tinha congestionamento, não tinha. Aqui na Épia parou o trânsito agora, como a gente está vendo. Gente, amanhã às 7h20 tem DF no ar com as primeiras notícias do dia. E amanhã o programa vai falar sobre uma coisa muito bacana, muito divertida. Circo. Boa noite, Neila. Boa noite, Porta Nova. Boa noite, todo mundo ligado na Record TV agora. Fim de semana chegou e que tal assistir um belo espetáculo de circo? Lembrança de infância, né? Amanhã eu vou contar para vocês a história de um picadeiro que vem de gerações e oferece aulas gratuitas de circo para a comunidade. Olha que maravilha! Às 7h20, vem? O acidente que matou uma mulher de 54 anos na parada de ônibus da rodoviária trouxe de volta o debate sobre a divulgação de conteúdos na internet. Sempre que um caso muito impactante acontece, as imagens ganham os grupos de WhatsApp imediatamente, né? Muitas vezes espalhar esse conteúdo é crime, tá? Depois do acidente que chocou Brasília, muitas pessoas que estavam no local naquele momento estão compartilhando vídeos e fotos com imagens pesadas. E teve gente que foi além. Alguns internautas postaram fotos da vítima do acidente nas redes sociais, para todo mundo ver. O que muitos não sabem é que filmar, fotografar ou compartilhar imagens de pessoas mortas em acidente de trânsito é crime. Além do Código de Trânsito, também está previsto no Código Penal. O ato é caracterizado como vilipêndio a cadáver. Quem comete esse crime pode responder uma ação penal. O mero registro fotográfico ou por vídeo e a sua consequente publicação poderá ocasionar sérios problemas a quem fez esse tipo de publicação, porque poderá estar incorrendo em uma das violações dos direitos da intimidade, da honra subjetiva ou da vida privada desse cadáver e da sua família, sobretudo se considerarmos o contexto em que essas gravações, essas filmagens forem veiculadas. Ainda de acordo com a especialista, a detenção pode ser de 3 anos, além de multa. Nós temos que tomar o cuidado e ter o devido respeito com aquela situação. Eram quase 7 horas da manhã e trabalhadores aguardavam o transporte coletivo na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, um dos principais e mais movimentados locais de Brasília. Até que um carro desgovernado invadiu o ponto de ônibus em alta velocidade e atropelou 5 pessoas. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver o exato momento em que uma mulher de 54 anos é arremessada. Ela caiu de uma altura de 9 metros e morreu na hora. Essa mulher estava no local no momento do acidente e diz que viu a morte de perto. Quando o cara bateu, eu vi a mulher presa nas ferragens, na frente do carro.
e a bebê no chão. Até achei que a criança estava morta, mas ela chorou, eu peguei a criança no colo e fiquei gritando pro povo chamar o bombeiro. Outra mulher de 40 anos ficou prensada entre o carro e o ponto de ônibus. Ela está internada e no momento do acidente carregava uma criança nos braços, um bebê de apenas 5 meses, que por sorte teve ferimentos leves. Um homem de 39 anos teve ferimentos na cabeça e um outro homem da mesma idade teve escoriações pelo corpo. Quem dirigiu o carro era um senhor de 54 anos que teve pequenos ferimentos. No momento do acidente, ele teria tido uma convulsão e, por isso, perdeu o controle do carro. Também no carro estava uma mulher de 36 anos, que também não teve ferimentos graves. Ela confirmou que o motorista teria sofrido uma convulsão enquanto dirigia e que ela ainda teria tentado mudar a direção do carro, mas não conseguiu. Supostamente ele teria passado mal, vítima de convulsão, alguma coisa assim. O Corpo de Bombeiros o conduziu também já em um segundo momento para o hospital para analisar, para que os médicos analisem essa questão. O trabalho de resgate contou com 6 viaturas, 22 bombeiros e 3 ambulâncias. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Agora, a polícia vai investigar o caso. Hora do intervalo. Logo depois, a segunda entrevista na nossa série com pré-candidatos ao Senado. Vamos conversar com Paula Belmonte. Eu volto já já. Você também. Estamos de volta e dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado aqui no Distrito Federal. O DF Record recebe hoje Paula Belmonte do Cidadania. Nosso tempo é de 10 minutos, com tolerância de 1 minuto para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos do Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. Desde que esses partidos, esses mencionados, tenham ao menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. Deputada Paula Belmonte, muito boa noite. Boa noite, para mim é uma alegria estar aqui. Prazer todo nosso. Falar boa noite para todas as pessoas que estejam nos escutando, né? Exatamente. Deus nos abençoe. Eu vou fazer a mesma pergunta, eu vou fazer para todos os pré-candidatos. Eu fiz ontem para o pré-candidato Paulo Otávio. Qual, na sua opinião, é a primeira atitude, em termos de relevância, que um senador deve adotar no próximo mandato para ajudar o Distrito Federal em seu desenvolvimento? Olha, primeiro, o Distrito Federal hoje está numa situação de calamidade mesmo na saúde pública do Distrito Federal. Então, acho que um senador da República, ele tem uma função de representar o Estado perante a Federação e nós precisamos fazer com que a nossa saúde pública seja realmente condizente com a nossa capital federal. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam atendidas nos hospitais, nas UPAs e que isso... Com certeza, os recursos do Senado Federal vêm auxiliar. E também a geração de emprego. Hoje nós temos aí muitas pessoas, infelizmente, desempregadas. Então, acho que o senador da República tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma reforma tributária para que possa gerar emprego para essas pessoas e trazer dignidade. Pois é, quando a gente fala em reforma tributária, a gente fala de emprego, a gente está falando também de segurança jurídica, segurança jurídica, a gente está falando de um impacto direto na vida das famílias. E família sempre foi um discurso muito forte na sua campanha anterior e já vi em discursos seus agora. Onde vai pesar mais o seu discurso nesses próximos meses? Na proteção dos costumes ou nessas pautas mais voltadas, por exemplo, para a economia, mas que afetam as famílias? Guilherme, eu sou mãe de 6 filhos, né? Então, realmente, a família está dentro de mim, né? Essa defesa das nossas crianças e adolescentes, isso é algo que a gente sempre defendeu e defenderemos. Nós temos 3 grandes pilares no nosso mandato e nós vamos continuar com essa mesma coerência. Eu acho que importante hoje na vida pública é nós termos coerência. E essas 3 pautas é a defesa das nossas crianças e o adolescente, a fiscalização. Nós não podemos aceitar o Brasil mais em corrupção, nós não podemos aceitar os agentes públicos e as pessoas que representam a esperança da população envolvidos em situações de corrupção, investigação. Então, nós teremos essa pauta e o empreendedorismo. Essas 3 pautas
foi a base do meu mandato inteiro, e hoje eu tenho, assim, muita tranquilidade de dizer que a gente conseguiu entregar para a sociedade um mandato com muita responsabilidade, com muita seriedade. Hoje eu sou considerada uma das melhores parlamentares do Brasil por conta dessas pautas de transparência, de combate à corrupção, mas principalmente para que a gente possa gerar esses empregos, para que a gente possa trazer investimento para a nossa cidade com muita responsabilidade. Bom, a atração de investimento, pauta importante aí, até porque o Distrito Federal tem uma estrutura que ela é um pouco historicamente desequilibrada, muito mais para o setor público e serviços do que, por exemplo, a indústria. Falamos inclusive disso ontem aqui. No seu entendimento, passa por que área de desenvolvimento de indústria, mais de tecnologia, mais de comércio? O que seria uma locomotiva de um desenvolvimento numa área como o Distrito Federal? Olha, o Distrito Federal, ele já é uma localização logística no Brasil, ele é no centro de Brasília, então aqui pode se tornar um centro logístico do Brasil. Aqui você está na metade do caminho para todos os polos, isso é um ponto. E a questão tecnológica, ela veio e está ficando, né? A pandemia nos trouxe essa oportunidade de trazer a tecnologia, então a capacitação das pessoas, a capacitação dos nossos jovens, a capacitação dos nossos adultos, para que eles possam realmente fazer com que essa cidade seja tecnológica. Você fala em relação ao setor público, com certeza o setor público é muito importante na nossa cidade, é o que realmente faz com que a nossa economia gere empregos, inclusive, mas nós temos aí os microempresários e empresários, os varejistas, que são fundamentais na nossa cidade. Nós temos cidades como Taguatinga, Ceilândia, que fomentam a nossa cidade. Então, assim, eu penso que o Distrito Federal, ele tem uma característica muito própria, que nós precisamos valorizar essa localização e fazer com que as pessoas se tornem com mais capacidade para que essa mão de obra seja mais especializada no campo tecnológico. Pois é, quando a gente fala de mão de obra, a gente vê um índice de desemprego enorme, tem muito diminuído, grande. Mas é muito grande, mas parece que se esbarra num limite de recontratações por causa de qualificação. O que fazer para melhorar a qualificação das pessoas? Olha, Guilherme, eu acredito que nós precisamos voltar com os cursos profissionalizantes, ter mais vagas para que as pessoas possam profissionalizar. Eu, como mulher, eu defendo muito fortemente que a gente possa dar oportunidade para nós mulheres ou para homens também, que eles possam ter oportunidade de cursos rápidos, né? Hoje nós temos muitas das vezes uma demanda, como eu disse aqui, com redes, ou às vezes até coisas simples, elétrica, e os jovens não têm essa oportunidade. Antigamente nós tínhamos os cursos técnicos no segundo grau, né, que é ensino médio, né? Então nós precisamos fazer com que esses jovens se sintam contemplados logo no começo da sua vida acadêmica, para que eles possam sair do segundo ensino médio já com emprego, contabilidade, nós temos aí administrativo. Então nós temos como fazer isso de uma forma barata para o Estado, porque quando o Estado investe na educação, na capacitação, no esporte, nós estamos investindo na saúde pública, nós estamos investindo na segurança pública, porque é o jovem que não será captado pela criminalidade, é o jovem que não estará no tráfico de drogas, estará sim fazendo com que a produção econômica da nossa Brasília seja cada vez maior. Pois é, o governo perdeu, a administração pública perdeu agora, ou deve perder, um valor por causa do estabelecimento de um teto de 18% na cobrança de ICMS sobre os combustíveis. E isso vai ter repercussão nos próximos meses. O que fazer para recuperar? O que seria interessante se desenhar em termos de crescimento econômico para se recuperar esse valor? Olha, eu vejo que Brasília, se as pessoas precisam acompanhar o orçamento de Brasília. O orçamento do Distrito Federal, ele é maior do que o orçamento, quase o dobro do orçamento da Bahia, do estado da Bahia. Ele é maior do que muitos outros lugares que territorialmente, no território é muito maior. Então nós precisamos ter uma administração adequada para essa gestão. Eu sou muito crítica à falta de transparência. Hoje nós temos várias secretarias no GDF que estão respondendo à investigação. Então a primeira coisa é uma transparência no uso do dinheiro da população. Nós temos recurso, hoje nós temos quase 50 bilhões de reais de orçamento público e que tem que ser destinado. Por exemplo, uma secretaria do Distrito Federal, como a Secretaria de Saúde e da Educação, muitas das vezes o orçamento da secretaria é o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Então nós precisamos fazer com que esse orçamento seja gasto com a população e principalmente com muita responsabilidade de uma boa gestão e transparência. É triste de nós estarmos aqui na capital federal e olharmos que um governo que está o tempo todo sendo investigados em secretarias, e agora a gente está vendo aí o BRB sendo também questionado por falta de transparência nas suas ações. Então nós precisamos fazer com que o Estado seja transparente e responsável por todo esse dinheiro que nós temos aqui. Não falta dinheiro,
Falta uma boa gestão e uma transparência nessa gestão. O seu discurso sempre foi muito veemente na Câmara dos Deputados, na defesa de pautas de interesse geral. Agora, em caso da sua condução até o Senado, muda um pouco o foco, já que o Senado é a casa para defender a unidade da federação, no caso o Distrito Federal. Muda o que em termos de estratégia política, de trabalho político na prática? Porque se ajuda a unidade da federação e indiretamente o cidadão, e não diretamente o cidadão como deputado. Esse é um grande desafio que nós queremos ter, é exatamente aproximar o cidadão do Estado. Né? A casa do Senado Federal, né? Uma responsabilidade muito grande da representação e trazer o Distrito Federal para um campo político na nossa federação, não só se tornar uma capital federal administrativa, mas se tornar, sim, pessoas, o Estado ser representado, como foi dito aqui, com pautas importantíssimas. A questão logística, isso facilita para o Brasil inteiro. A questão tecnológica, nós trazermos a tecnologia aqui para o Distrito Federal e mostrar que o Distrito Federal está aí para que a gente possa produzir para o nosso Brasil. Brasília hoje é uma arquitetura a céu aberto, um museu a céu aberto. Nós podemos trazer esse polo da nossa cidade para o Brasil inteiro. Então, a nossa representação no Senado Federal será, com certeza, a defesa de trazer investimento para o Distrito Federal e o Distrito Federal retribuir isso no Brasil, internacionalmente, inclusive. Eu acredito que nós podemos estar aí mostrando o Brasil através da capital do distrito aqui. Perfeito. De Brasília. A posição geográfica importante e que tipo de investimento é possível se trazer com uma certa urgência, já que se tem necessidade de ampliar empregos e aumentar a arrecadação? Olha, nós precisamos fazer com que as nossas ferrovias, os nossos transportes, principalmente para que a gente possa vir aqui, nós temos a ferrovia aqui que ela é muito subutilizada. Isso é fundamental para que a gente possa ser aqui um escoamento de logística. Isso é fundamental que a gente consiga trazer realmente o investimento para essa área, e nós precisamos fazer, como eu disse aqui, trazer a capacitação. Hoje nós temos aí uma área tecnológica de Brasília que é muito pouco utilizada, muito pouco explorada. Nós temos uma juventude, Brasília é uma cidade jovem, uma cidade que logisticamente ela é muito bem planejada, inclusive as suas regiões administrativas, e é isso que nós precisamos fazer o investimento na capacitação das pessoas para que a gente possa gerar emprego, e esses investimentos com certeza virão não só do Estado, que é importante dizer isso, nós podemos trazer, atrair, por isso que eu sou uma grande defensora da reforma tributária, porque ela nos traz segurança jurídica, transparência. A nossa tributação brasileira é uma das tributações mais burocráticas do mundo. Sim. E então nós precisamos trazer investimento externo para que a gente possa consolidar aqui a nossa capacitação e a sua geração de emprego. Perfeito. Deputada Paula Belmonte, muito obrigado pela sua atenção aqui, pela sua entrevista, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo. Com certeza vamos nos encontrar ainda ao longo da pré-campanha e também na campanha. Uma boa noite, até a próxima. Eu agradeço muito a oportunidade e desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós e as nossas famílias. Tá certo. Gente, na segunda-feira o DF Record entrevista a pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos. A gente vai agora para o intervalo rapidinho e já volta com mais notícias para você. Estamos de volta e continuamos falando de política, porque o Superior Tribunal de Justiça suspendeu 2 condenações do ex-governador José Roberto Arruda por improbidade administrativa. Vamos falar ao vivo agora com a Mara Mendes. Mara, boa noite. Isso bagunça bem aí o contexto eleitoral aqui do DF, né? Oi, Portanova, boa noite. Pois é, já tinha bagunçado, né? Só o fato do ex-governador José Roberto Arruda dizer que iria recorrer no Superior Tribunal de Justiça já estava meio que bagunçado. Agora, a única certeza que a gente tem nesse momento é que a decisão do ministro Humberto Martins bagunçou todo o jogo que parecia estar jogado, e bagunçou o Portanova ainda na questão da sucessão para o Palácio do Buriti, além também da Câmara dos Deputados. O que a gente sabe por enquanto é que esse jogo que parecia estar jogado, não está jogado, porque realmente, se mantida essa liminar, o ex-governador José Roberto Arruda tem várias vagas aí que ele pode escolher. Várias não, né? 2 principais. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar. 2 principais. Será que ele vem como candidato ao governo? Pode vir para um outro cargo? O que você acha? Pois é, Portanova, você sabe que
Alguns burburinhos dizem que o ex-governador José Roberto Arruda seria um dos candidatos preferidos do presidente Jair Bolsonaro, que está bem nas pesquisas, é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto. Ou seja, tem essa questão aí que ele teria essa força aí do presidente Jair Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Buriti. Mas também há outros burburinhos em outros bastidores que há uma pressão do presidente do PP, Valdemar Costa Neto, para que José Roberto Arruda concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados. E aí bagunça mais o jogo, porque muitos velhos conhecidos da política daqui do Distrito Federal querem voltar ao cenário e querem voltar ao cenário político em Brasília pela porta da Câmara dos Deputados. A gente tem nomes importantes, como o ex-governador Rodrigo Hollenberg, o ex-vice-governador Rogério Rosso. Além disso, Porta Nova ainda tem os novos nomes, não novos no cenário político, mas novos nomes para a bancada federal que devem sair da Câmara Legislativa. Ou seja, bagunçou ainda mais e principalmente se a decisão de José Roberto Arruda for para a Câmara dos Deputados, ele ainda pode trazer 2 candidatos para ele, porque ele também está bem nas pesquisas de intenção de voto, Porta Nova. Ah, com certeza deve votar bem e aí pode abrir outras cadeiras também. Quer dizer, eu acho que essa talvez seja a eleição mais difícil aqui no Distrito Federal. Essa para deputado federal vai ser tensa. E a gente vai continuar acompanhando, trazendo as informações para você. Obrigado, Mara, pelas informações ao vivo. Gente, hora de atualizar os números da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Foram registrados 1.535 novos casos da doença em 24 horas. No total, já são mais de 815 mil casos confirmados. A taxa de transmissão está em 0,93, caiu 0,01 de ontem para hoje. Não houve mortes, felizmente registrada hoje. A gente segue aqui na tela com os dados agora do Instituto Nacional de Meteorologia para a previsão do tempo. Vão aparecer agora pra gente as informações aqui, máxima, mínima e também umidade. Agora sim, 24 graus de máxima, ou seja, um pouquinho mais frio, e mínima de 11 graus. Baixou um pouco, tanto a máxima quanto a mínima. E a umidade subiu um pouquinho, 80% a 30%. A gente está sempre nessa casa nos últimos dias, aí 25% a 30% de mínima. Mas depois da primeira quinzena, na segunda quinzena de julho, a gente vai ter aí provavelmente uns índices começando a baixar um pouco mais acentuadamente aqui, ó, na mínima. Então tem que ficar de olho. Um pouquinho mais de nebulosidade, mas nada que represente risco de chuva para amanhã aqui no Distrito Federal. Então sexta-feira ensolarada, mais uma, né? Gente, daqui a pouco, depois do DF Record, tem JR. A gente vai ver os destaques da edição de hoje agora. Boa noite. O Jornal da Record chega em instantes e você vai ver que a Câmara vota ainda hoje no plenário a mudança na Constituição que institui o estado de emergência e permite aumentar o Auxílio Brasil para R$600. A aprovação é dada como certa e a Caixa deve começar a pagar este e outros benefícios em agosto. Novos desdobramentos da investigação agravam a situação da madrasta suspeita de envenenar os enteados. No Reino Unido, o escândalo de assédio sexual envolvendo o assessor tira do cargo o primeiro-ministro Boris Johnson. A escolha do substituto pode levar meses. Na série especial, você vai ver histórias de abuso contra crianças que terminam sem punição, porque a justiça demora demais a ser feita e o resultado é o avanço da impunidade. O nosso encontro é já no Jornal da Record. A gente espera você. Agora imagina que delícia, uma sala de aula ao ar livre. Professores de uma escola da rede pública de ensino em Sobradinho 1 criaram uma horta comunitária. Muito bacana, estão mostrando na prática aos alunos a importância do cuidado com a natureza, na preservação e na produção de alimentos saudáveis. Confere. Quando a aula é externa, eles já separam a roupa ideal. O Bento, que adora a aula ambiental, não abre mão de usar a galocha. E ele sabe bem da importância. Porque ela mexe com a natureza, comunica com a natureza. A gente planta, mexe com adubo, rega, coloca a planta, várias coisas, muitas. E por aqui eles fazem um pouco de tudo. É plantação de mudas, colheita dos alimentos, coleta seletivo com os lixos. O João Miguel ficou responsável por pegar os lixos espalhados pela horta e fazer a separação de cada um. A gente estava recolhendo lixos, também tirando gramas. Bom, a gente achou esse tanto de lixo, depois a gente vai separar, a gente vai tentar achar mais lixos e depois levar para o caminhão.
A horta comunitária fica neste espaço, na Escola Classe 5, em Sobradinho 1. Uma área que não era utilizada acabou se transformando em uma sala ao ar livre. Aqui ao lado, as crianças já estão com a mão na massa. Aliás, na terra. E é claro que eu também vou dar uma ajudinha. O projeto ele teve início em 2016, através de uma pesquisa de mestrado de um professor também da rede pública, que tinha como título Água como formadora do sujeito ecológico na escola. E eu estava em sala de aula neste ano, como era um projeto que tinha muito a ver com a minha proposta também de trabalho para a minha sala de aula, eu resolvi então abraçar. A pesquisa terminou e nós demos continuidade, envolvendo assim outras turmas da escola. Na parede ao lado da horta, uma linha do tempo desde quando tudo começou. Atualmente, cerca de 100 alunos entre 7 a 8 anos ajudam a manter a horta e participam do projeto como uma disciplina escolar. Eles plantaram as sementinhas, né, na sementeira, acompanharam o crescimento, depois fizeram o plantio para o canteiro definitivo e aí existe essa manutenção. Então eles vêm diariamente, molham, arrancam os matinhos. Nós temos as composteiras que a gente produz o próprio adubo, né, mesmo na ideia da sustentabilidade. Então todos os resíduos, cascas de fruta, cascas de ovos, que recolhemos da cantina, vêm para cá. Vi que você está com a enxada misturando essas plantas. Qual que é essa etapa? Qual que é esse processo? É que a gente bota todo esse processo nas plantas para que elas cresçam melhor. É como se fosse um adubo, então? Sim, um adubo. A ideia é repassar o conhecimento para as crianças desde cedo e ensinar a importância do cuidado com a natureza e a preservação do meio ambiente. A gente está cuidando do meio ambiente para que no futuro as árvores ainda estejam aqui, para que a gente tenha uma vida melhor. A gente não pode jogar lixo na natureza para não poluir e para os animais não comerem lixo, aí eles morrem. É um trabalho totalmente interligado. Essas ações aqui, né, como prática pedagógica, eles usam a água do reservatório para molhar e em sala de aula a gente faz todo um trabalho de produção de texto, produção de frases, probleminhas matemáticos, então a gente tenta interdisciplinar mesmo, integrar todas as disciplinas aqui. Alimentação saudável. As crianças entenderam o recado. Para a gente conseguir sobreviver, para a natureza continuar viva. Bom trabalho, né? E uma escola pública lá no Gama foi a primeira do DF a receber placas de energia solar. A expectativa é de economizar até 95% na conta de luz. O Centro Integrado à Educação Profissional do Gama conta com 80 painéis fotovoltaicos. Eles recebem a luz do sol e transformam diretamente em eletricidade. Então isso é muito bom porque é uma fonte de energia limpa. Então é uma solução de todo mundo ganha, principalmente gerando energia limpa e beneficiando o meio ambiente. O CEMI é a primeira escola pública do DF a receber o sistema de energia solar. As placas foram instaladas pelo Programa de Incentivo às Energias Renováveis da Emater DF. A ideia é reduzir em até 95% os gastos com a conta de luz. Vai gerar, né, praticamente 4.800 quilowatts por mês aqui para a escola. E vai ter uma economia de mais de R$ 4.500 por mês, né, para os cofres do GDF. Então, eu acho que futuramente, né, se toda escola colocasse, depois esse recurso poderia voltar para a escola. Além da economia, o sistema também ajuda o meio ambiente. O uso da energia solar, ela beneficia todo mundo. Primeiro, ela beneficia o planeta, porque a gente não emite gases de efeito estufa, então a gente está ajudando a combater a mudança climática. Aqui na escola, os professores viram na iniciativa a oportunidade de levar para dentro da sala de aula os conhecimentos de iniciação científica, uma das propostas do novo ensino médio. Yuri já se interessa pelo assunto. Eu acho de extrema importância que os alunos da rede pública, principalmente, tenham contato com a área de iniciação científica. Pelo menos aqui no CEMI, a gente tem, logo no primeiro ano, uma matéria especificamente para isso e, pelo menos na minha experiência, foi obrigatório que a gente gerasse
um primeiro pré-projeto para a gente continuar a apresentar em feiras e tudo mais. O diretor conta ainda que com as placas, até a comunidade vai ser beneficiada. Com essas placas, né, nós fechamos uma parceria com o Senai, que a partir agora do segundo semestre vamos estar oferecendo curso para a comunidade, né, de instalação, né, e de fotovoltaica, né? Então vai ser uma boa até para os pais dos nossos alunos, para a comunidade em geral. Essa não é a primeira iniciativa da escola voltada para a iniciação científica. O colégio conta também com um sistema de captação de água das chuvas que permite o armazenamento de água para a irrigação da horta e até mesmo para o uso diário, como para a limpeza do pátio. A gente já vem trabalhando há bastante tempo, né, na parte de iniciação científica com essa parte de energias renováveis, né? Então, essa energia fotovoltaica, temos também os projetos do biodiesel. É muito interessante a gente ver, pelo menos na escola de rede pública, agora no CEMI, principalmente, o primeiro do DF, se eu não me engano, a implantação de placas solares. É algo até inspirador, pelo menos. A gente tem, pelo menos na minha residência, a gente tem geração de energia fotovoltaica e algo assim que realmente muda a forma como a gente gera energia. Muito bacana o projeto, vai gerar economia e vai gerar aprendizado, até porque tem curso lá para a comunidade, isso é muito legal, muito bacana, parabéns aí a toda a comunidade escolar. Gente, vamos ficando por aqui, tá na hora do Jornal da Record e a gente volta a se ver amanhã aqui às 7h10, eu espero você.